Olá, nós somos a Gestasse Consultoria Sistêmica e estamos aqui para o nosso primeiro podcast. Aqui nós vamos falar hoje sobre a história da Gestasse. Falar nas quatro versões aqui, como tudo aconteceu até chegar hoje, a Gestasse que temos hoje. E tudo começou com a Elisa. Elisa, então, vai falar desse início da Gestasse, de como ela gestou a Gestasse. Com você, Elisa. Uhum. Obrigada, Maíra. Eu acho bem interessante essa perspectiva, né? Que a empresa, ela nasce, acho que até antes de nós, né? E a gente vai costurando cada uma a sua experiência, né? A sua bagagem. E esse nome, Gestar-se, na verdade, começou antes da empresa, né? Um projeto que veio, assim, nasceu de uma intenção muito forte minha, né, na época de 2016, que eu já estava vivendo na maternidade, né, um movimento de buscar autoconhecimento, buscar outros caminhos, né, eu acho que a maternidade nos desloca de quem somos e nos propõe olhar para nós mesmos de um outro lugar, né? E eu estava 2 anos, né, vivendo 2 anos a maternidade, o meu primeiro filho, e comecei a estudar por minha conta alguns temas mais relacionados ao autoconhecimento, educação, e entendendo que aquele adulto, né, especificamente falando de pais e mães, no meu caso ali no início, aquele adulto também precisava ser gestado, né? A criança nascia e nascia junto um novo adulto. E nesse sentido, a Gestar-se nasceu ali. É, essa ideia eu acho que talvez muito genuína, mas ao mesmo tempo muito simples. A gente, junto com a Fernanda, na época, a Fernanda Sofia, e tinha outras pessoas junto conosco ali, parceiros, pensando a gestar-se como esse lugar de autogestação, né, desse adulto. Então, a gente juntou a questão emocional, a questão corporal também junto, né? E a gente montou um workshop. A Gestar-se nasceu como um workshop, a gente E experimentar. aí, Elisa, interrompendo um pouquinho, mas só para perguntar, aí você estava fazendo uma transição de carreira, né? Sim, Você trabalhava antes, até eu me tornar contextualizar, mãe, né? Por é que que você verdade, estava nascendo, por que que estava é im- nascendo aí, né? A importante nova falar. adulta. Porque né, nasceu também de onde essa percepção dessa gestação também, minha, né? Porque até eu me tornar mãe, até o sétimo mês de gravidez, né, eu trabalhava com consultoria tributária, né? Estou formada em administração, depois fui fazer direito, mas sempre trabalhei com consultoria tributária, né, empresarial. Então, até o sétimo mês de gestação, trabalhando como advogada, né? Sempre no consultivo, mas como advogada. E quando o meu filho nasceu, eu me deparei com aquele universo e falei, nossa, não me via mais ali, né? E aí fui viver a maternidade, fiquei 2 anos sendo exclusivamente mãe, cuidando da casa, né? E tudo. E aí, quando ele começou a ir para a escola, na verdade, que foi justamente nessa época, 2016, e aí eu comecei a ter mais tempo livre, né? Comecei, olha, eu vou precisar olhar para essa questão do trabalho novamente. E olhando para o direito, já não me via ali, né? Fazendo aquele trabalho como eu fazia antes, né? Então, acho que nesse momento, essa escolha de me gestar, quem era essa nova Elisa, né? Que queria nascer. E nesse sentido, surgiu essa oportunidade desse workshop. Logo depois, eu conheci a Lala, né? Foi no mesmo espaço onde aconteceu esse workshop, então tudo convergiu quando eu conheci ela, a Lala A de Lala, Heinsberg, ia dizer isso, Lala de né? Heiser, para a gente deixar É, os nomes.
Depois a gente deixa os nomezinhos, mas que ela trazendo a perspectiva da fluxonomia, né, que vai olhar para essas novas economias, para a questão da colaboração. E eu acho que o mais incrível que a fluxonomia me trouxe foi esse olhar para os meus próprios recursos, né? Que recursos que eu tinha, né, que eu não estava usando, ou que eu estava deixando de conectar, né? A Lala tem uma fala que é muito interessante, que ela fala, não jogue a água fora do banho do bebê junto com o bebê, né? A gente tende a fazer isso quando a gente olha para a carreira, para o trabalho. Quantas vezes a gente escuta, né, as pessoas falando, eu estou em transição de carreira, vou mudar de carreira. E aí o insight que a gente teve, eu acho que até foi junto com o Maíta, né? Que a gente não faz É, que hoje é um transição dos de pontos que a carreira. gente trabalha aqui na mentoria, né? É, Com as pessoas, é exato, juntando toda essa bagagem, né? O que exato. você fez é muito espelho do que a gente faz hoje também com as pessoas, né? É, e esse insight de que não há verdadeiramente uma transição de carreira. Eu não saio da ocupação A, né, do trabalho A para o trabalho B. A gente vai construindo a nossa carreira, o nosso caminho, e vai juntando todas essas experiências, né? Isso que é bonito. E faz toda a diferença. Pode parecer simples, mas quando a gente faz a transição, parece que a pessoa, né, deixa tudo que fez antes ali de lado, e aí deixa de levar o ouro de cada experiência. Então, eu acho que ali na fluxonomia eu entendi que o olhar que eu estava querendo, achando que eu ia ter que mudar de profissão, não, fazia muito mais sentido eu trazer toda a minha bagagem e juntar com tudo aquilo que eu estava conhecendo para seguir adiante, né? E foi aí que eu conheci a Maíta, né? E a gente naquele lugar ali de olhar para Gestar-se, né? Eu levei a Gestar-se como um projeto que eu queria trabalhar dentro da fluxonomia, e a Fernanda já tinha optado por outros caminhos. Hoje ela é fotógrafa, né? De parto, que é bem interessante. Olha a semente, E né, que a Gestar se plantou, né? é, Fotógrafo de parto, é muito interessante, né? é. E muito bem sucedida, tem um trabalho muito lindo. E levei a gestar-se, né, para a fluxonomia, querendo olhar para isso, né, como um projeto que eu queria desenvolver, mas muito com esse sentimento, não sei se intuição, de que ali naquele grupo da fluxonomia eu podia encontrar pessoas para somar ao projeto. Eu não queria só eu não queria fazer aquilo só. Isso para mim era muito forte, que eu entendia que aquilo que a gestar-se precisava ser era muito, não grande no sentido de tamanho, mas grande de profundo, né? E que eu precisava de outras pessoas que pudessem somar e contribuir com a gestar-se. Foi aí que eu conheci a Maíta, e quando ela falou, né, na palavra do renascimento, né? Aquilo me chamou muita atenção, que eu não, até então, né, tinha ouvido falar pouco, conhecia pouco, e eu falei, bom, eu acho que faz todo sentido. E também a Danila, né, que É, só também ia vinha do perguntar, quando processo. você chegou lá na imersão, onde você foi apresentar a Gestar-se, Sim, você já estava junto com a Dani antes, ou lá foi que vocês começaram a ficar juntos? é. Tem uma história interessante, né, porque eu conheci a Dani por acaso, a gente estava tudo. O curso da fluxonomia era um curso online, né? Então a gente estava aqui no Zoom, assim como a gente está aqui hoje. E então ninguém se conhecia, né? Cada um vinha de um canto diferente do Brasil. Eu acho que até tinha gente fora do Brasil, não é? E aí uma pediatra daqui de Londrina, que é a Rosana Hashimoto, né, fez um convite no grupo falando: olha, eu tenho um projeto de primeira infância e gostaria de saber se tem mais gente interessada, né? E nesse momento eu e a Dani, né, seguimos o convite dela, falando, vamos conversar, também tem interesse. A Dani também vinha de um processo de maternidade bastante intenso, né? A Clara com um diagnóstico ali de uma síndrome genética, também vivendo a maternidade, assim, de uma forma muito transformadora, né? E aí a gente combinou um dia de se encontrar,
e a Rosana não pôde. Foi só eu e a Dani, né? E aí a gente começou a conversar. E aí foi um encontro muito bonito, assim, entre nós duas. Mas a primeira apresentação que eu fiz na fluxonomia foi uma apresentação minha, não foi de nós duas, foi minha. A Dani ainda estava com umas questões, ela também tinha outras ideias, outro projeto. E aí, na hora de decidir da apresentação, que a gente tinha o mercado 4D que chama, né? Onde a gente apresentava esses projetos. Aí ela falou: não, eu acho melhor você fazer sozinha nesse primeiro momento. Eu falei: não, tá bom. Foi bastante desafiador, né? Que eu criei também a expectativa de: não, vamos fazer junto, vamos apresentar junto. Mas foi muito bom o exercício, assim, de colocar e de, né, ordenar aquilo tudo que estava dentro de mim na apresentação, né? E acho que ali eu entendi um pouquinho melhor também o que eu estava enxergando na Gestars. Foi bom ter feito esses movimentos primeiro sozinha, né? E aí depois que eu apresentei, aí a gente foi construindo, né? Eu e a Dani juntas, o que podia ser a Gestars, olhando para essa questão especificamente da maternidade, né? Mas olhando sempre como uma coisa de educação. Acho que sempre teve isso na, na Eu acho que essência, era mais sabe? ligada à educação mesmo, né? É. Tanto que Uhum. até vocês fizeram fotos na escola, né, primeiro, Isso. né? E É, a o primeira, primeiro aquela, trabalho né, trabalho também foi na escola, né? foi na escola da filha da Dani, né? Foi um É. trabalho com a escola toda lá, uma escola que estava no início, né? Foi um trabalho bem bonito que a gente fez de de, de experiência mesmo, né? De viver ali como se fosse um workshop, né? Foi bem interessante. Aí não sei mais se você quiser falar de quando você chegou. Era isso que eu Quando ia, eu fui, você que pergunta, Cleia. eu ia perguntar se foi nesse momento que vocês se conheceram, né? No curso, né, da fluxonomia, não é Foi, isso? Quando vocês estavam já preparando como é que chama? Seu produto, e foi foi aí que nesse Maísa tempo. também lançou o produto dela, né? Foi, Que É que durante o curso, assim, também antes de ir para essa parte presencial, a gente começou a fazer uns encontros online, fora a foi, parte, né? Aí começou foi. meio uma pesquisa livre, assim, ia se conhecendo, e via um outro, né? Isso era fora digamos, extracurricular, Fora das né? aulas, a A gente gente tinha os grupos ficava paralelos. ali, os grupos paralelos, conversando, Verdade. conversando, e aí a gente foi se conhecendo mais, né? E quando eu fui de verdade, quando eu fui para a imersão, eu nem tinha projeto nenhum, nem tinha projeto nenhum, porque eu pensei, eu não vou fazer um projeto se eu trabalho 8 horas. Eu já tenho um clube, eu não posso fazer um trabalho no nome do clube, não posso falar por outros três, né? E aí eu disse, eu tenho meu projeto. Mas aí ela disse que tinha que fazer o projeto, tinha que, não sei o que, eu digo, eu não quero nem saber, eu vou sem projeto mesmo, eu quero é estar lá no negócio, eu quero estar lá na conversa, no meio do povo. Aí fui, Ela falou, né? você é reprovada, eu lembro disso. Ela falou, Se eu for posso ser reprovada, eu tô reprovada, nem mas eu aí, vou. eu vou lá. Aí a gente ficou no mesmo quarto, né, Elisa? A gente estava falando do É, renascimento. E aí ela disse, ah, mas você podia fazer parte da Gestasse também. Eu falei, mas que era o ela Gestasse, que como? era o Como? programa. Eu não entendo nada desse negócio de maternidade, não sou mãe, então não entendo disso aí, né? Elas estavam muito nessa coisa da maternidade, da escola, né? Primeira infância. Eu falei, gente, não Você entendo lembra nada que eu te disso. respondi quando tu falou isso, que nunca tinha, não era Pois mãe? é, e aí ele falou, olha, tu não pode dizer que tu nunca foi mãe, porque no renascimento já deu nascimento aí um monte de gente, né? Então, acho que aquilo fez eu tomar posse do meu trabalho. Eu nem estava pensando em renascimento ali, tanto que na Então, hora de fazer o projeto, eu acabei criando, não, vou fazer um projeto bem pequeno, que vai ser meu atendimento individual, né, com renascimento. Diz, Elis. Você, nesse momento, ainda não tinha se aposentado.
Não, eu estava me Não. preparando para me aposentar, né? Eu estava exatamente fazendo o curso porque eu pensei assim, quando eu estava próximo de me aposentar, eu comecei a pensar nisso uns 10 anos antes. E aí, nesse momento, eu já estava assim, tipo, eu preciso fazer um curso, alguma coisa. E eu achava que era algo assim para trabalhar com pessoas, mas eu não sabia o que era. Aí tinha aqueles, muito, estava no auge daqueles cursos de coach, né, e tal. Aí eu olhava para aquilo, achava que era mais ou menos aquilo, mas não era bem aquilo, né? Aí, de repente, eu estava lá assistindo a Rafa Capai, né, que eu acompanhava ela, e ela fez uma entrevista com a Lala. Aí a Lala estava lançando o curso da fluxonomia e era a segunda turma. Quando eu vi aquilo, economia criativa, colaborativa, turma 2, eu adoro esses negócios que está começando, né? Aí eu, é aqui que eu vou, pronto. Nem fui nem atrás de muita coisa, eu já fiz minha matrícula ali. Então eu caí meio de paraquedas, porque quando eu cheguei lá, era todo mundo com projetos. Ia Tinha mudar o coisas bem planeta, ia grandes. mudar não sei o que, ia mudar não sei o que. Eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo no meio desse povo? Que eu não tinha projeto nenhum, né? Aí foi mais ou menos isso. E ainda fui para a imersão, que já era o segundo nível, né? Sem projeto. E aí foi lá que eu conheci a Elisa e a Dani. Aí lá elas apresentaram o MVP delas duas juntas, né? Elas se juntaram Foi. mesmo lá, apresentaram o MVP, e eu fiz o meu projeto de atendimento individual. E Isso. aí, só que eu pensei, né, que aquilo ali era só de H, né? Só para fazer ali de brincadeira. Mas aí depois tinha que realmente colocar no mundo, né? E Em eu lembro que prática. quando eu voltei para Fortaleza, foi exatamente. Eu nunca vou assistir filme, né? Que eu não sou a pessoa de cinema, de filme. Eu fui assistir um filme, nem me lembro mais como era o nome do filme. E eu só sei que nesse filme tinha essa pessoa que queria engravidar e já, assim, ela já era uma CEO de uma empresa lá, mas já tinha tipo, meio que tinha passado um pouco do tempo. Ela esqueceu dessa questão de ter filhos e de repente ela despertou para essa vontade de ter filhos e achava que já era tarde. E aí um adolescente, assim, que não sei se era tipo estagiário lá, coisa que conversou com ela e falou: olha, os filhos não precisam vir de você, eles podem passar por você, né? E ali juntou com o que a Elisa falou, acho que foi para mim um grande insight, assim, do renascimento, acho que do meu papel ali. E quando eu voltei para Fortaleza, que eu coloquei, né, eu tinha que comunicar para alguma pessoa que eu estava atendendo e disponibilizar o atendimento, né, com o valor ali de lançamento, digamos assim. E aí eu fiz isso e comecei a atender. Começou a partir, eu atendi lá no quarto, lá em casa, a Ana fez um layoutzinho lá no quarto de hóspedes e ali eu comecei a atender, né? Então foi E mais ou menos isso. eu fui também, eu fui atendida, né, por você. Cléia foi atendida, né? Então, assim, a Gestasse, ali, ela sempre teve esse papel não só de gestar a si, mas de gestar outros, né? Eu acho que sempre a Elisa trouxe isso, de gestar outros profissionais. Acho porque nasceu muito dessa transição dela, onde ela criou, gestou essa nova profissional que ela queria ser, né? E ela levou um tempo gestando isso também, né? E aí, esse momento aí, eu conheci a Dani, a gente fez, eu fiz esse E projeto e individual. a Cris Ah, e a Cris Benedetto, Benedetto. Acho que a Cris Benedetto também se sintonizou, porque a Cris também tinha algo semelhante relacionado à a educação, eu acho, maternidade. né? A educação Maternidade e a também estava. maternidade. Tanto que ela foi fazer Aí, então, nós pedagogia ficamos nós sistêmica. quatro, ficamos nós quatro, né, na Gestasse. E aí foi quando a Dani trouxe essa primeira experiência, que foi na Escola Céu de Brasília. Isso. E aí nós fomos nós quatro, né, fazer esse dia, foi um dia com todos os funcionários da Uhum. escola, né, a gente passou o dia lá com eles e foi só brincadeiras, né, assim, a gente fez várias Isso. brincadeiras e após cada brincadeira tinha um compartilhar e as pessoas iam entrando nesse espírito, digamos, da sua criança. Então, elas Isso. foram trazendo isso. E ao final, né, uma das pessoas lá compartilhou assim:
Eu amei esse processo de vocês, da gente chegar adulta e sair bebê, porque ao final foi um nascimento, né? Que a gente fez uma É, simulação, a um gente fez uma nascimento. experiência de como se fosse um parto, né? O É, como nascimento se de fosse um cada um. parto. Foi bem bonito. Então, a gente viu também que ali a gente tinha construído um processo, né? Então, isso é a importância, né, das experiências, que às vezes as pessoas querem nascer as coisas com tudo muito empacotado, tudo já muito planejado, e não deixa a experiência se revelar. E a experiência é que vai trazer. Então, é por isso que, né, essa coisa de começar pequeno, e experimentando aquele pequeno, colocando em prática, né? Que foi um pouco que a Uhum. gente foi fazendo ali na Gestasse. E aí passou-se, aí eu acho que foi no ano seguinte, né, Elisa? Não sei se foi no mesmo ano que Elisa encontrou com a Rosa, Ana Rosa, né? Ana Rosa. Foi 2018 e 2019. 2018 e É, 2019, o trabalho. 2017 foi a coisa, 2018 o encerramento lá da profissionomia, Isso, 2018 foi essa experiência de Brasília e o início desse trabalho com a a escola em escola Cotia, né? em Cotia. Isso. Aí, fale aí como que foi essa fase. Acho que foi um encontro muito feliz, né, com a Ana Rosa, que era a dona, né, e diretora da escola, e ela estava querendo fazer um trabalho com os funcionários ali, com os professores especificamente, de formação, não sabia o quê, né, e aí, por coincidência, movimentos aí de Deus, ela ficou sabendo da Gestar-se, desse trabalho que a gente fazia, e eu lembro muito da reunião com ela, assim, essa primeira reunião em que ela falou assim, olha, eu preciso fazer uma formação com os meus professores, porque tem várias questões aqui para trabalhar com eles, eles precisam melhorar e tal, não sei o quê. E aí eu fiz o convite para ela, devolvi, assim, a proposta que eu falo, nossa, ela foi de uma coragem tremenda, porque ela não me conhecia, né? Não tinha referência do nosso trabalho, isso é verdade, né? E eu fui muito clara, eu falei, ó, estamos começando, né? A gente fez essa experiência na escola, então foi muito clara, assim, né? Do que a gente estava, em que momento que a gente estava, né? E o que a gente intencionava. Mas aí eu devolvi a proposta para ela no seguinte sentido, porque ela queria que a gente trabalhasse com os professores diretamente, não sei se você lembra disso, mas e aí eu falei, olha, na verdade é o contrário, a gente vai trabalhar primeiro com a gestão, né? Porque é a gestão que cuida dos professores. Então, se a gente nutre o núcleo da gestão, a gestão vai cuidar melhor, né, de todo o seu corpo. Então, a gente vai em camadas. Eu lembro muito, É que né, hoje a gente desse... tem mais clareza disso, né? Assim, ali a É, gente tinha essa noção de camadas. Hoje a gente sabe é, que isso é uma hierarquia, que as coisas vão sistêmica, transbordando né? nessa É, hierarquia, né? A noção de sistema e tudo. é, exatamente. E aí eu fiz o convite para ela. Eu falei, se você, né, concordar em trabalhar dessa forma, a gente segue em frente. E ela concordou, e assim a gente, né, fez esse trabalho de 2 anos. E foi, nossa, vivemos muitas coisas ali com o grupo todo, né? A gente começou na gestão ali, ela e a irmã, na época, né, eram as duas, que dividiam um pouco a coordenação da escola. E aí depois a gente foi ampliando, foi indo em camadas até chegar nos professores, né? Então foi um trabalho muito interessante, assim, e a gente percebeu o quanto a gente estava cuidando ali dos vínculos, porque até então, né, a gente, olha que interessante isso que a Maíra colocou, né, de não se paralisar, que, eu quero chegar em tal ponto, né? A gente nasceu com a intenção de trabalhar com mães, pais, né, com maternidade. Mas no final, a gente entendendo que a gente queria trabalhar com vínculos, né? Mas se a gente tivesse para, É. não, E não gestão vou é sobre para a escola. vínculos, né? Que é exatamente o que ela trouxe ali, né? Eu Exato, tô com né? questões aqui com os vínculos, né? É. O problema era o vínculo, não era a comunicação. A gente tende a falar, não, o problema é a comunicação, o problema é o nível dos professores. Não, o problema é o vínculo, É. né? É quando o vínculo está E forte, a comunicação ela é muito mais fluida, naturalmente, né? fluida. Mais orgânica. Exato, exatamente.
E quanto a gente coloca também, deposita no outro, né? O outro é que precisa mudar, né? E a gente pouco se vê no processo. Então, foi muito importante isso, a gente construir esse lugar com ela, e ela foi entendendo que as coisas que aconteciam lá dentro da escola a mudança tinha que partir dela, né? Então, a gente foi assistindo a mudança da escola, né? A transformação ali a partir dessa abertura dela, que foi muito corajosa também, assim, de viver o É. processo. E era muito legal perceber como ela foi, porque a proposta que a Elisa fez foi exatamente começar por elas, mas ir agregando. Então, era Uhum. as donas ali, coordenadoras da escola, depois vinha o corpo administrativo, na segunda experiência, na terceira, era elas, o corpo administrativo e os professores, e aí a gente ia, expandindo esse grupo. Aí chegou um ponto que ela percebeu, acho que foi um dia que a gente fez uma experiência que eu acho que foi bem marcante, assim, já estava esse grupo maior, quando a gente estava ali construindo uma história, lembra que é uma experiência de construir histórias ali. Aí a pessoa ia construindo, nossa, saiu cada coisa incrível, que ela começou a Uhum. perceber o valor que aqueles professores tinham. Exato. O quanto tinha de valor ali dentro que às vezes não Que está ela não sendo estava visto. enxergando. Ela não estava Ela não estava enxergando aqueles enxergando. talentos, né, que apareceram Exato, lá. exato. Foi muito linda essa revelação de talentos ali, né, É, diante dos olhos dela, né? e que a gente meditando assim, né? Qual foi a origem ali da Gestarce, né? Eu enxergar o valor dos meus recursos, né? Que foi esse, eu acho que o encantamento meu com a fluxonomia, como eu falei. E aí, mas de viver isso em nós, né? E a Maita também viveu isso, né? A gente consegue levar o outro também a ver isso, né? Tanto nela internamente, mas como no grupo ali que ela cuidava. Que esse é mais um dos pontos que a gente trabalha na nossa mentoria, enxergar esses talentos, enxergar esse ouro que a própria pessoa não está conseguindo Sim, enxergar, né? a sua E história, ver né? todas as outras possibilidades, né? Porque se a gente tivesse ido com o que ela imaginava que a gente ia fazer um treinamento com os É, professores, um fazer uma treinamento. apresentação, dizer o que, que eles tinham que fazer, e não Exato, foi nada disso. A gente chegava lá e criava umas brincadeiras, e nessas brincadeiras a gente ia ali, eles iam se aproximando, eles iam brincando juntos, e ao final eles tinham melhorado o vínculo, né? é. E chegou uma época, então, que ela queria muito que a gente fosse sócia de um negócio que ela Sócia queria dela. abrir, ela era muito, muito empreendedora, assim, e ela queria que a gente tivesse uma empresa para fazer, para replicar esse modelo em todas as escolas, ser um Augusto Cury, assim, Ela queria o Augusto. né? Fazer vídeos e, Ela e tinha visão colocar de no empreender. mundo. E aí a gente, com o tempo, ainda fazendo reuniões com ela e tudo, mas Foi. não chegou a fazer, né? Mas foi um tempo interessante, né? Que a gente conversava muito, conversas muito produtivas. Eu acho que a gente pegou muito aprendizado dela, né? Nessa veia Sim, empreendedora, de olhar de para esse empreender. mundo da educação, né? Porque ela era uma CEO de uma multinacional que resolveu abrir um negócio de educacional, uma escola, né? Dentro do shopping, né? Então ela tinha essa visão muito, muito interessante. Aí a gente pegou muitos, que a gente aprendeu muito ali com ela, mas aí logo em seguida veio a pandemia. Foi. Então, quando começou a pandemia, a gente ainda conversou bastante com ela, mas uma das coisas que ela falou foi: gente, eu não tive nenhum problema com meus professores na pandemia. E eu É, devo isso à Gestácio, ao trabalho que foi. vocês fizeram na minha escola. Foi Então, mesmo. isso foi um grande retorno que a gente teve ali, né? E aí, em plena pandemia, né, a gente deu uma pane também. A gente estava nesse movimento, né, da gestão educacional, de ir para essa linha da O educação, mundo parou, escolas, o né? mundo parou, né? E as escolas, eu acho que foram muito afetadas, né? Hum, Nesse momento. Então, essa coisa de ir para online, das escolas não saber o que fazer nesse começo, nesse primeiro momento. E, e assim, eu lembro até hoje, né? A prontidão que ela teve para agir
quando entrou a pandemia, né, essa coisa do lockdown, eu lembro até hoje ela contando que eles tiveram a ideia de pegar todo o material que tinha escolar dentro da escola, né? Lápis, caneta, tudo que tinha. Montaram kits. Olha que coisa fantástica. Eu não vi É. nenhuma outra escola, não soube de nenhuma outra escola que tenha feito isso. Ela falou: eu esvaziei a escola, limpei todos os armários, montei kits para cada criança, assim, né, conforme a idade e tal, não sei o quê, e entreguei tudo para as famílias. Olha que coisa fantástica. E Para que pensando as isso, que crianças tivessem. segundo a pedagogia sistêmica, a função da escola é dar apoio aos pais na educação dos Papai, seus filhos. Ela realmente pegou ali a máxima, né, da é, pedagogia sistêmica, né? é, É muito exatamente. interessante. Qual é o E a lugar da pandemia foi. escola, né, e da família em relação à educação, né? A escola vem em segundo lugar. A família, em primeiro lugar, é responsável pela educação. A escola apoia a família. E como ela, de prontidão, ela, né, teve essa sacada, mandou os materiais para casa das crianças, né? E os professores ficaram ali no apoio, dando orientação às famílias. Olha, vai por esse caminho, vai por esse. E foi, né? Ela falou assim: eu tô surpresa quão tranquilo tá todo mundo, né? Lembra? E a pandemia, né, deu essa oportunidade. Nada é 100% ruim, né? Ela deu essa oportunidade para ela experimentar fazer isso, né? Viver essa experiência da educação sistêmica, né? Da pedagogia sistêmica. É Ela bem falou: não interessante. tive nenhum aluno que quis sair, lembra disso? Nem É, berçário. Ela falou: não tive nenhuma baixa de matrícula. E, pelo contrário, os pais muito contentes, agradecendo o que a gente está fazendo por eles. Então, foi muito bonito, assim, né? Naquele caos que nós estamos vivendo, ter esse retorno. Eu lembro que a gente fez uma reunião online com todos eles lá na escola, reunidos, acho que já ali no meio da pandemia, que já dava para se reunir um pouco, e ter esse retorno deles, né? O quanto o nosso trabalho tinha reverberado ali para eles. Foi bem interessante. Aí, E o nosso trabalho não é assim formando pessoas, né? Com materiais, o isso as treinar, pessoas né? acabam não treinar, né? Não é treinar as pessoas. Mas aí construindo, não é, esse autotreinamento, né? E às e vezes é um pouco preparando para doloroso. esses vínculos, essas relações, né, também, que é o que no empreendedor ele tem dificuldade também, né? E que, assim, olhando esse exemplo ainda da escola, né, e que a gente vê se repetindo nas mentorias, que é a pessoa acessar a sua própria inteligência. Não é os olhos da Gestarce que vai, entende? A pessoa ir limpando a lente dela, com a bagagem dela, olhando para a história dela. O que essa escola fez, por exemplo, de limpar os armários, eu não teria tido essa ideia, entende? Mas essa ideia só podia partir da Ana Rosa. É, Mas se ela tivesse nesse lugar inteira, presente, né, tocando a inteligência dela. Eu acho que isso que é bonito. Então a gente vê, né, os nossos clientes aí alcançando coisas que, nossa, quando que eu ia pensar? Então você vê que é um formato de consultoria, ou mentoria, que ele é realmente diferente, e a gente não tem controle sobre o resultado. E o resultado sempre supera a nossa expectativa. exato. Bem isso mesmo. Falar, Elis. Podia trazer, né, como é que foi para ela, que ela chegou antes, né? Sim, Sim, Cleia. não, durante esse teu, quando você fez a imersão, né, na fluxonomia, depois de um tempo você voltou, e aí você criou o Confluir, né, o Sim. grupo Confluir. E foi um despertar mesmo para muitas pessoas. E Sim, ali E eu tem apresentei a semente, Gestace, né, também. Todo mundo ficou encantado quando eu falei na Gestace lá no grupo, né? e foi. a Gestar se foi lá, eu É, também, eu Elisa já foi lá fazer um workshop.
né? Mas eu fui a Fortaleza e também participei de um trabalho, né, dirigido pela Gestarce, por Elisa, Ah, é, né? tu já estava no Inclusive, Crato, né? Já, já estava. ela foi para lá, para Fortaleza. Olha É aí. verdade. Né? E foi assim uma experiência incrível, né? Só vivendo você para você saber explicar como é aquilo, né? Vem muitos entendimentos. E aí a gente sempre, eu com Maísta, né? Eu não conhecia nem a Elis, nem a Elisa, né? Nessa oportunidade foi que eu conheci, né? Mas assim, conheci dos grupos que a gente sempre se reunia de forma online, né? É, E pessoalmente não, mas foi também um gestar-se em mim também. Eu trabalhava em Fortaleza, né, passei 18 anos, eu era sócia de um escritório de advocacia, né, nós quatro aqui somos advogadas, né? E eu era sócia de um escritório e passei esses 18 anos tanto atuando como advogada, atuava também na gestão do escritório, mas aí eu tive uns problemas com o meu sócio, a gente rompeu. Eu vim para minha cidade, né, o Crato, e fiquei, assim, um tempo meia perdida, né? Aliás, antes de vir, eu sempre tive um pé, assim, no design, no artesanato, né? E às vezes eu saía do escritório e ia fazer alguns cursos, né, na área de artesanato e tal. E aí, eu e Maíta descobrimos algumas pessoas que trabalhavam muito bem o bordado, o crochê, e resolvemos abrir um ateliê, né? Era o ateliê de cor em cor. E nesse momento, eu cheguei à noite, assim, eu acho que foi uma noite, eu falei para Maíta, Maíta, me inscrevi no design de interiores, vou fazer a faculdade. Né? Foi assim uma coisa bem, bem repentina, né? Mas aí eu comecei o curso, fui até, né, ficou faltando um ano porque eu precisei voltar para a minha cidade, né, para o Crato. E nesse período eu fiquei um pouco perdida, mas aí eu comecei a estudar as coisas que me interessavam, né, sem um direcionamento acadêmico, né? Então, eu estudava direito sistêmico, eu estudava, né, as próprias constelações, olhava também o design e comecei a ouvir também muitos quotes, né? Lembra da época do Periscope? Tinha, É, do né? Foi um eu Periscope, acho é o engraçado isso. novo. De alguma forma, a gente já vivia cada uma no seu espaço, a pesquisa livre, né? Essa coisa. isso, isso. E aí, Maíra até chegou a me falar, né, que estava pensando em ser coach. Eu disse, mas tu já tem tanta coisa, né? Tu lembra que eu falei isso? Para É, eu que estava procurando mais? uma coisa assim, não sabia o que era. É. Aí eu sei que depois desse tempo a gente se organizou mais um pouco como um grupo de pesquisa livre, né? É porque Maíra no Confluir, criou. eu acho que a gente ali, a gente começou a valorizar mais, né, essa troca de conhecimento, essa construção de conhecimento, né? Ficou mais tranquila, assim, algumas pessoas foram já ganharam gás, foram fazer outras coisas, mas eu acho que do Confluir a gente ficou muito eu, você e a Elisa, né? A Lucy Isso. também chegou a entrar no Confluir, mas eu acho que ali algumas coisas presencial, né? Acho que o online ela não participava muito. Não, não, Lucy, não. É, ela ia mais para o presencial. Sim, mas assim, acho que ela foi umas 2 vezes, na verdade. Depois foi que ela veio, né, É, pro para pesquisa grupo, eu livre. acho que na pandemia, que foi um momento que a gente intensificou mais. A gente estava mais em casa mesmo, né? Maíta já estava morando em Campos Sales. E aí a gente é como se tivesse profissionalizado mais a pesquisa livre, né? E começamos a fazer as viagens da pesquisa livre. E Elisa e Maíta fizeram a primeira, É não é que, é isso? que houve a É, minha foi antes. aposentadoria ali. Foi quando a minha aposentadoria, aí foi que eu dei um gás, que eu falei, ó, agora me aposentei, eu vou me dedicar à pesquisa livre, né? Lembro que eu até fiz até algumas lives,
E aí eu disse, agora eu vou me dedicar à pesquisa livre. Então, a gente fazia uns encontros, e nessa coisa dos encontros da pesquisa livre, aí tinha várias pessoas, né, que iam, que vinham, acho que era um encontro muito livre já, não tinha mais o grupo Confluir, mas eu já tinha me aposentado e me dediquei pensado nisso. E aí foi quando Elisa queria vir, né, para o Ceará, Foi nessa viagem que eu fui para Fortaleza é, que fez o workshop da Gestars que a Cleia participou. Foi foi na nessa mesma viagem? viagem, né, que a gente Foi. Ah, foi foi. na mesma. Aí Foi. Elisa disse que queria vir para o Ceará, Aqui e aí estará. um dia ela estava, o primo dela passou por Quixadá e viu uma Foi. luz lá refletindo na pedra e Tirou passou uma uma. foto no grupo. Aí a Elisa, olha, mas eu queria ir para esse lugar. Diga, ótimo, são 2 horas daqui de Fortaleza. A Elisa Foi. veio e nós fomos, né? Fazer essa viagem de pesquisa livre, só eu e ela. Fomos para Quixadá, depois voltamos para o Baturité, mas assim, o auge foi lá em Quixadá. E lá a gente ficou observando exatamente o ouro das coisas, né, Elisa? Um pouco da economia da cidade, como girava, a parte histórica, Isso. estudamos um pouco sobre Raquel de Queiroz, né? Isso. E foi muito incrível, porque coisas assim, muitos insights a gente teve lá, né? Importantes e É. tudo. E aí essa primeira pesquisa, viagem de pesquisa livre, já foi fomentando mais o grupo. E também foi dando eu acho que alguns direcionamentos. Algumas pessoas ficaram mais ali, né? E outras saíram. A gente sei que eu, Cléia e Elisa, a gente sempre ficou, a gente sempre estava junto. Outros iam e vinham, mas a gente ficava. Aí quando eu vim para Campos Sales, a gente já tinha feito a segunda viagem, né? Primeiro a gente fez a segunda viagem de pesquisa livre antes de eu vir embora. Foi. Nessa segunda viagem da pesquisa livre, Elisa não Você ainda não veio. morava aí? Não, ainda Não, não mas morava. Aí eu veio já morava. Sandra Tello, veio a Patrícia Bittencourt. Aí Elisa não veio para essa viagem. A gente fez Não. essa Foi. viagem, aí já estava mais ligado, porque a gente tinha 3 projetos, assim, que nasceu ali na Fluxonomia, que era o Confluir, o É isso que eu ia falar. Amaridades, A né, que é Maridade. esse projeto da Sandra Tello, e a Gestasse. Então, esses 3 projetos, eles mesmo ali no início se entrelaçavam, a gente tinha muitas conversas, a Sandra Tello também era do grupo Confluir, então a gente Sim. estava sempre trocando ideias, também era da pesquisa livre, né? Aí ela veio nessa viagem, a gente já foi ou para Campos Sales, para o Crato. E depois, quando veio a pandemia, que eu vim embora, eu estava muito na ideia de fazer uma empresa de pesquisa, né? Uma empresa, né, Lisa? A gente estava querendo criar Isso. essa empresa como é que a gente diria? De cultura, para trabalhar com cultura, com pesquisas. Isso. E aí a gente passou praticamente um ano trabalhando em cima disso, primeiro ano da pandemia, né? Foi. Eu não estava atendendo. A gente participou daquele curso lá, como que chama? Ai, meu Deus. Aquele curso online que era uma coisa ligada a Acho que é da edital. Fundação Edson Queiroz, né? Isso, Um pronto. curso de produtor cultural. Então a gente estava muito nessa Produtor de cultural. produção cultural, né? Muito ligada a edital, buscando edital e tal. A gente ainda estava nessa ideia. Aí depois, já no final do ano, cada um foi tomando um rumo. Aí a gente ficou, eu, Elisa e Cleia. E aí eu resolvi que não ia ter mais empresa, que não tinha. Então a gente estava assim meio que desiludida, né? O negócio não caminhou como a gente queria, as coisas não estavam indo, Expectativas, né? as expectativas frustradas. E É, aí eu resolvi, bom, vamos voltar para o ponto inicial, atendimento individual. Aí então a gente fez essa volta para o individual. A Elisa foi para o coletivo das crianças, da Adriana Friedman, como foi. pesquisadora, e é interessante porque você falou lá que a Fernanda saiu, né? Você ficou só. Depois você falou lá na Lala que você foi fazer essa apresentação sozinha. Depois Sim, e também, enquanto empresa, você resolveu bancar a sua empresa, sim, de né? pesquisa. Abriu a Gestasse bancando como empresa de pesquisa, inclusive fez aquele projeto de pesquisa, né? Que foi Sim, do asilo, eu sempre falo do asilo, mas é do é. abrigo, Abrigo, é, das do crianças. abrigo das crianças.
né? E que até hoje você está trabalhando. Então, a gente observa que as coisas não são assim linear, né? Vai acontecendo uma coisa É, dali com outra lá e vai juntando, né? E aí, nesse período, eu comecei a atender individual. A Elisa ficou mais um tempo lá no coletivo, também começou a se decepcionar lá, viu que também expectativas não era. frustradas, É, E eu, exato. para onde eu vou, e porque De Cleia ficou novo, perdida. nada direito. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque, assim, o que a gente viu muito, né, nesse último ano aí não, cada um tem que fortalecer o seu Seu individual. individual, é. é, Meu isso. Deus, qual é o meu individual? Aí eu digo, acho que vai ser o direito mesmo, que é o que eu tenho de bagagem, né? E, mas comecei a olhar no enfoque sistêmico. Eu ainda fui para Fortaleza para fazer um curso, lembra? Que Foi, não teve um curso houve. de Direito Sistêmico que não Aí nós houve, nós fizemos ficamos o nosso estudando curso, sozinha, eu e Cleia. Esse cara estudando, eu lembro disso, é verdade. nós estudamos, assim, foram 2 dias, assim, intensos. Foi, acho que a gente estudou mais se estivesse no curso, É, do né? que se estivesse no curso. Então, a partir dali, a gente foi tendo outros entendimentos, né? Porque essas coisas não vêm, ela não se revela, né? Assim, É, de uma vez. Não, vai acontecendo as coisas, você vai e volta, vai e volta. Tem horas que você pensa que não, pronto, acabou tudo, né? Como nesse momento, quando se desistiu da empresa, né? é. De cultura. Foi. E E foi a um gente já momento. estava montando a empresa, quando a gente abria a empresa, que era o CNPJ, a Elisa vinha para cá, aí a Elisa teve uma Isso. crise de esclerose. Foi. Foi. Aí Ah, acabou tudo. A Elisa Foi foi isso mesmo. internada já véspera da Foi. viagem, né? E foi interessante, É, porque essa vez você foi internada às vésperas de vir para aqui, que você vinha para cá, né? verdade, Só tem que uma vez. dessa vez foi diferente, porque você É. fez uma transformação. Lá, acho que não estavam prontas ainda as coisas, né? E É, não, aí tava bem não desalinhado, é verdade. estavam bem desalinhados, né? A gente estava indo Uhum. bem lá no Tentando fofismo. encontrar, gente, era isso. É, faltava você, Alice, que É, não estava ainda com no certeza, suporte. com certeza. exatamente, Elis. Dessa vez você já estava, foi outra coisa. Até porque É ela não podia verdade. mais desistir, que se ela não viesse, aí você não viria. Tinha Exatamente. uma responsabilidade. Tinha uma responsabilidade ali. E aí, É, então, assim, a gente voltou ali, eu voltando a atender, eu fui entrando no processo, nos cursos do Ítalo, e fui, assim, tomando mais força como terapeuta. Foi isso. ali que eu acho que eu ganhei força como Foi. terapeuta, foi ali que a gente começou. E aí eu ia levando para as meninas as ideias. Meninas, as coisas não são tão fofas. É, Vamos foi sair um desse, choque de realidade aquilo ali, vamos né? sair, foi um choque de realidade. Vamos sair desse fofismo que Foi. vai dar ruim. Por aí vai dar ruim. Vamos ter que vir para cá, né? E aos poucos a gente foi aqui voltando a conversar juntas, né? Porque aí estavam chegando já esses novos conhecimentos, essas coisas assim, a gente viu que a gente tinha que fazer movimentos mais difíceis e não mais fáceis, né? E cada um foi se desafiando também um pouco mais. E foi quando a Elisa resolveu bancar a empresa, fazer a pesquisa sozinha, né? Aí eu acho que Sim. ali muita coisa começou a se mover. Eu não tive coragem de. Quando foi que foi aberta a empresa, Elisa? 2022? Foi. É, faz 3 anos, né? É, Fez dois 3 mil e anos vinte e dois. agora. Aí eu só consegui 22. abrir a minha empresa em 2023, né? Eu fui ali vendo como era que eu tinha coragem. Assim, para mim era muito difícil abrir o CNPJ, aquela responsabilidade, pagar imposto, era um negócio difícil, né? Aí foi quando eu abri minha empresa já em 2023, né? E aí Elisa se muda na pandemia para Londrina, né? E aí lá vai Uhum. ser vizinha de Elis. Elis que estava em dúvida se ia ser advogada, se continuava, se ia, se vinha, onde estava, né? Estava com direito sistêmico na mão, mas não sabia para onde ir.
Aí ela veio fazer sessão comigo e eu falei para ela, ó, tu tá junto de Elisa, cola nela que o negócio vai dar bom, né? E aí elas É foram muito se curioso entendendo aí, né? como hoje, quando eu olho, eu vejo como a Elisa falou, que vocês todas estavam, de alguma forma, buscando esse caminho e se encontraram nessa busca, né? E eu vinha paralelamente também nessa busca, né? Que eu fui buscar estudar comunicação para me comunicar melhor. Era muito nas relações familiares mesmo, né? E Na o minha detalhe, relação Alice, que a familiar. gente conheceu o direito sistêmico por uma colega que estava fazendo o mesmo curso que você fez lá em São É Paulo. verdade, é Nós verdade. conhecemos direito sistêmico por ela, né? Essa colega que estava Alice, no Alice. Alice, Ah, sei quem é Alice Alice. Satin, Olha. Satan, Alice Satin, né? Sei, Natinho. sei. Interessante, Do porque você interior comentou, por também. exemplo, da Rafa Capai. Eu fui num evento em São Paulo da Rafa Capai em Olha 2017. Olha aí, como então a são as gente coisas. já Olha estava se aí. Tá vendo conversando. que a gente estava separado, mas não, né? É, Mas Legal. não. Exato. Esse caminho ele ia acontecer ali, nesse é, encontro. Porque foi nessa busca de autoconhecimento, assim, também pela a minha experiência profissional ser muito familiar. No escritório de advocacia, trabalhei com o meu pai, com a minha mãe, depois com o meu marido. Então, eu tinha essa busca por identidade nisso tudo. Foi quando eu comecei a estudar o direito sistêmico. E aí, assim, cheguei em Londrina depois da pandemia, assim, na verdade, no primeiro ano da pandemia, né? E realmente, assim, ali foi um momento muito difícil, porque aí eu já não sabia mais o que fazer, né? Porque é isso, a pandemia, ela levou a gente, assim, a questionar tudo, né? Assim, e essa sensação de estou perdida, né? Como a Cleia falou, que eu acho que não é, na verdade, não era exatamente estar perdida, né? Mas é que a gente tinha que se aproximar da onde a gente deveria estar, né? Então, assim, eu acho que quando você vive esse momento, ele é muito conflituoso, assim, muito difícil, porque você fica cada vez mais cego e muito solitário. é, Então, realmente, conhecer a Elisa foi uma salvação assim para mim naquele momento, porque ela teve esse olhar cuidadoso, né, de ver um valor ali quando ela indicou a Maírta para mim como terapeuta, né? E aí eu comecei a conhecer essa é o valor das histórias, né? Como vocês trouxeram, enxergar o ouro da minha história e voltar a olhar para a advocacia. Então é muito interessante porque eu pude ali começar de fato construir essa identidade, que era o que eu buscava, mas eu não sabia como. Então, foi assim muito importante para mim esse momento que aí a gente viu que tinha uma oportunidade de fazer parceria previdenciária, né? E nesse momento ainda era a Maíta e a Cleia, que foi a Elisa me apresentou a Maíta como terapeuta e também no segundo momento nesse consultivo no previdenciário. E Uhum. aí por outros motivos, eu e a Elisa começamos a dividir o mesmo escritório e percebemos que o tributário, né, era completamente relacionado ali ao previdenciário e começamos, acho que essa pesquisa livre na advocacia, de fato, nesse momento, né? é. E aí a gente foi construindo isso, foi quando eu cheguei na Gestars. Então, para mim, sim, é muito valioso mesmo, porque foi um momento que eu me sentia assim no fundo do poço, né? Mas é isso, às vezes quando você chega no fundo é quando você tem que construir algo novo. É, Você é foi ter essa enxergando o seu sensação. ouro, né, Liz? Né? Porque a Elisa ela foi guiando assim, você foi começando a enxergar. Que é isso, às vezes a gente precisa da lente do outro, eu acho que isso é o sentido da mentoria, né? É que às vezes a É, gente precisa da lente do outro para enxergar o ouro que tem em mim que eu não consigo enxergar, né? E foi mais ou é, menos isso Exato. que a Elisa foi fazendo com você, despertando o que Sim. você já tinha, né? Que é o trabalho de gestar-se, né? Assim, então é muito É, interessante que eu me sinto assim, que passei pelo processo da gestar-se, né? Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com essa lente e aprimorar cada vez mais, mas eu me sinto assim, que passei por esse processo. Sim, tanto assim com essa questão de não estar só, né? Porque aí nesse momento eu já não trabalhava mais com o meu marido, então isso também era uma coisa que apesar de eu buscar
a identidade, eu falei, ah, mas e agora, né? Então eu tinha esse sentimento de solidão, né? Assim, que é uma coisa que a gente trabalha também, né? Com microempresária ou empresária individual, que está nesse sentimento, né? De se sentir só ali, de falar, nossa, mas tem que tomar todas essas decisões, como que eu parto daqui para frente sozinha, né? E aí não Uhum. estava mais só, né? Tinha, de certa forma, a Elisa me guiou mesmo, né? Foi isso que aconteceu. Mas eu Até acho que você eu, tinha razão. A empresa não ia sair naquele momento porque faltava você mesmo. E você trouxe, né? Já falei isso, acho que vale a pena a gente reforçar aqui. Você trouxe a advocacia de volta para nós, de uma certa É, forma. E porque que eu e era uma Cleia, a parte gente estava muito fazendo planejamento fundamental. previdenciário, a gente não tinha uma ideia de advocacia. Quando É, você chegou, a advocacia chegou, né? é, Aí eu realmente acho que a Elisa tem razão. E a é, gestácia, ela precisa dessa parte jurídica, né? Mesmo que a gente não esteja ali atuando no judicial, mas a sim, nossa consultoria, ela trata de estrutura, ela tem uma mentoria estrutural, né? E é, precisava muito disso. exato. E quando a gente olha para o direito natural, né, que a gente foi estudar depois, faz todo sentido. Que, né, não é a advocacia convencional, mas sim as bases, os princípios do direito natural que precisam estar aqui nesse processo. Quando a gente olha para as relações, a gente precisa olhar para o direito, É que o né? direito natural Entender. olhava para o homem, né? Como a Marina traz É, lá, né? Olhava exato. para o homem, né? Para a metafísica, para aquilo que é uma realidade, né? Estrutural. Uhum, Digamos assim, básica, né? A base de tudo, a base, né? uhum, Desse que sustenta essa humanidade, né? uhum. E eu E acho que foi importante a gente vir experimentando isso, né? Como é essa nova advocacia e, e os clientes chegando nesse lugar da mentoria, a gente entendendo, né, cada bagagenzinha dessa que a gente foi construindo individualmente, né, e algumas em grupo, o quanto isso faz o que essa mentoria gestar-se é. Né? Quando a gente une tudo isso, a gente consegue olhar para o cliente ali, né, para o nosso mentorado de uma forma mais inteira e num olhar assim meio por cima, assim, né? Olhando assim por completo, como se fosse uma visão. olhando o É, sistema, as o relações, né? sistema, isso, As isso. partes se relacionando, que é a essência do sistema, que é exatamente as partes se relacionando, não só se juntando, mas se relacionando, que tem a ver É, com os vínculos, né? Que é o que a Gestase começou, exato. nasceu a partir dessa construção de vínculos, desse fortalecimento de vínculos. E olhar sistemicamente é construir vínculos, né? Entre as coisas. E essa mentoria Gestase ela traz esse sentido também, né, de gestar, no sentido de que você vai construindo algo. Veja, na gestação, você não tem a obra final, né? Você tem a intenção. E eu acho que essa mentoria é uma mentoria muito feminina, muito para parir mesmo, assim, né? Quem você é, parir, o que que as pessoas querem ser, o que que elas têm dentro de si, ajudar a nascer aquilo que já está dentro de si sem ter essa forma encaixotada, porque não vai nascer todo mundo igual, né? As pessoas nascem ao Uhum. seu modo, à sua essência, a partir da sua inteligência. E esse é o que nos une aqui, é o que une a colinha, né, que faz com que as pessoas cheguem aqui meio espedaçadas, como a gente, né? Eu acho que Fragmentado. hoje a gente deixa claro aqui como estávamos todos cheios de pedacinhos valiosos, mas não adianta ter os pedacinhos valiosos se isso não lhe transforma em algo inteiro, né? Essa Uhum. inteireza que é exatamente essa junção, esses vínculos, essas partes se relacionando. O que que tem a ver a design com a advogada, né? Com a mentora, com a terapeuta? Onde que está tudo isso? Né? Porque o que interessa ao final de tudo, de qualquer profissão, é que a gente possa levar ao outro
aquilo que ele precisa para se tornar cada vez melhor, né? Para que ele seja cada vez melhor, para que ele conduza cada vez mais para a sua inteligência, para a sua essência, para a sua felicidade, para a sua finalidade. E isso é uma grande base que vai para tudo, para o direito, para as empresas, né? Para a gestão, educação, para todos os processos, porque tudo que envolve pessoas envolve histórias. E histórias são pontos separados que se interrelacionam também, né? Então, no direito sistêmico, a gente precisa aprender a relacionar as histórias, não olhar as histórias separadas. E a partir do que a gente construiu aqui, dentro das nossas histórias em pedacinhos aqui, é o que a gente tem hoje de forma mais inteira, né, capaz de olhar o outro a partir dos seus pedacinhos, mas também da cola que une tudo isso. Não é isso? Isso Então, mesmo. vamos encerrando. Vocês aí podem falar para a gente finalizar aqui, não ficar muito longo, né? Acho que a gente deixou aqui bem claro, né? A gente vai fazer outros vídeos falando aí, talvez das nossas mentorias e outras coisas, mas hoje a gente quis deixar essa história aqui mais registrada. Eu acho interessante, Maita, isso que você trouxe. Vou só concluir aqui um pouco, linkando ao nosso slogan, né? Ele fala em latim. Eu vou já falar em português para não ficar muito complicado. Mas, né, eu conduzo a ver e convido a mim, né? Que o nosso papel é conduzir o olhar do cliente para a sua própria história, né? Mas a travessia, né? Essa é sempre do cliente, né? Por isso que é muito único, é a gestação. Então, é a pessoa que vai fazer a própria gestação, né? Então, isso que é muito bonito no processo, e é isso que a gente fala que a gente dá a ferramenta para o cliente também, né? Porque É, vivendo esse processo, ele vivendo, é capaz ele de é capaz de replicar isso onde ele replicar estiver. aonde ele estiver. Exato. Eu acho que É isso. realmente tem esse processo educativo também, né? É, Embutido na mentoria. é. Cleia e Elis, finalizar. É, é interessante, né, assim, porque as partes parecem tão separadas, né? Mas quando você une estética, ética, né, o que que tem a ver, né? Acho que não tem, mas é a harmonia, né, do belo com a moral, né? E o direito, ele envolve tudo isso. E o direito sistêmico, muito mais, né? Porque ele sabe, né, fazer essas escolas, ele sabe olhar por cima de tudo. Não por cima, De assim, num ato superioridade, né? arrogante, mas Uhum. no cima de fora, né? É Isso. o que a gente conseguir olhar de fora as relações e as pessoas vão começando a olhar também, a se firmar e fazer o seu processo de gestar-se, é muito belo, né? É isso o nosso trabalho. E esse convite é do direito natural, né? Que é a base, né, do direito sistêmico. Não haveria nada se não fosse pelo direito natural, né? Porque é um estudo muito mais aprofundado. Então, vamos continuar construindo essas peças, mas agora a partir da essência de cada uma, né? Assim, de uma base mais sólida. Então, é muito bom ser parte. É isso. Muito bom, Obrigada. meninas. Cleia falar? Não, estou dizendo, é isso. Então, é isso, né? Finalizamos aqui o nosso primeiro podcast, deixando aqui a nossa história, né? Agradecendo e aí pedindo que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês fiquem seguindo o nosso canal. A gente está abrindo agora o nosso canal e indique também para os amigos, né? Nosso público também, a gente quer conversar com as advogadas, pensar uma advocacia feminina, leve, onde a maternidade esteja inclusa, as pessoas não precisem deixar de advogar para poder, ou deixar o direito para poder ser mãe, mas que tudo isso possa estar junto, né? Se interrelacionando. E é isso. Muito obrigada. Obrigada.